Bom, continuando então, antes do professor Gilmar, que já está a postos aí, ó, já estou vendo a apresentação dele. Então, agradecer a FEFES Unimes, Federação Paulista de Atletismo, a ADAB. Gilmar, vou fazer o seguinte, eu vou cruzar para você, você mata no peito e chuta pro gol. Pode Tá ser? bom, pode ser. Vai lá, tá contigo, professor. Grande abraço, obrigado por ter aceito. Isso aí. Pessoal, bom dia, quase boa tarde, né? Prometo que não vou deixar vocês muito tempo com fome, próxima hora do almoço. Então, um grande abraço a todos, participantes, professores, amigos. Obrigado pelo convite, Pandeló, participando aí do segundo simpósio, homenageando o professor Fernando, que tive a oportunidade de conhecer aí nas andanças, nas viagens aí. Uma pessoa realmente espetacular, conversamos bastante. E é muito bacana, né? A gente está fazendo essa homenagem extremamente pertinente. Eu acho que o que eu posso colaborar com a nossa conversa é justamente falando um pouquinho do treinamento de força, coisa que eu me dediquei a minha vida inteira, de 36 anos de educação física. Antes disso, fui um atleta de uma modalidade do treinamento de força, o fisiculturismo. Então, eu tenho uma vivência teórica prática muito grande, acho isso fundamental. Muitos que são meus alunos, foram meus alunos, sabem que eu costumo dizer que prática sem ciência é magia. Agora, ciência sem a prática vira demagogia, né? Então, a gente precisa ter aí um fundamento para a aplicação do conhecimento teórico no dia a dia da prática. É o que a gente vai conversar aqui a respeito do treinamento de força. Então, é importante, quando falo de treinamento de força, basicamente, eu preciso me fundamentar em fisiologia e biomecânica. Né? Eu venho da fisiologia, venho do CEF, da Fisiologia do Exercício, da Escola Paulista de Medicina, e lá a gente discutia muito esse aspecto e eu direcionando ao treinamento da força. Então, eu costumo dizer que quando você pratica o exercício resistido, ou treinamento de força, ou que costumam também chamar de musculação, para mim são terminologias de uma mesma característica de treinamento, ocorrem basicamente duas alterações, dois ajustes importantes no organismo do praticante. Um desses ajustes é um ajuste funcional, uma melhoria de função. Qual é o principal ajuste funcional para o exercício resistido? O aumento da força muscular. Ocorre também um ajuste morfológico muito importante, uma mudança na estrutura corporal do praticante, que é o aumento da massa muscular devido ao mecanismo da hipertrofia muscular. Então, quando a gente vai prescrever o exercício resistido, eu acho importante, primeiro de tudo, determinar qual é o principal objetivo. Você está fazendo o exercício principalmente pelo ajuste funcional ou pelo ajuste morfológico? O que eu quero dizer? Aquelas pessoas que vão à academia com objetivo de estética, ou o atleta fisiculturista, ele pratica o exercício resistido pelo aspecto morfológico. O objetivo-alvo é aumentar a massa muscular. Por consequência de maior interação de filamentos de actina e miosina, acaba aumentando a força. Mas o objetivo é o aspecto morfológico. Já aquelas pessoas que dizem que procuram saúde, qualidade de vida, e os atletas das diferentes modalidades esportivas têm como principal objetivo o ajuste funcional, o aumento da força específica ao gesto motor da modalidade em questão. Ocorre até a hipertrofia, mas a hipertrofia pelo estímulo do exercício resistido. Então é importante que se determine qual o objetivo principal para então traçar as características da carga. E quando a gente fala do atleta, quando a gente fala do objetivo predominantemente funcional, o aumento da força muscular específica para a modalidade, é fundamental entender que quando você pratica o exercício resistido,
Ocorrem ajustes não só musculares, principalmente a hipertrofia muscular, mas também ajustes neurais, ou seja, ajustes relacionados ao sistema nervoso central e periférico. Quando a gente fala do esporte, a gente tem que se preocupar bastante com a especificidade desses ajustes neurais. Quando a gente fala de ajustes neurais, para que a gente tenha uma noção, a gente está falando do melhor, do mais eficiente recrutamento das unidades motoras. Então, a gente está falando do melhor recrutamento das unidades motoras, o que a gente pode chamar de coordenação intramuscular, que melhora com o treinamento regular, ainda da coordenação intermuscular, que se relaciona a maior eficiência na execução do gesto, se relaciona a maior eficiência da cadeia muscular responsável pelo exercício e, consequentemente, pelo gesto esportivo. Então, os fatores neurais são fundamentais a serem considerados quando se fala do treinamento de força, com o objetivo funcional de melhorar a força especial para a modalidade esportiva. Por que treinar a força nos esportes? Eu tenho uma visão, dentre as capacidades biomotoras, algo interessante. Quando a gente fala de capacidades biomotoras relacionadas à saúde e qualidade de vida, geralmente fala-se da força, da flexibilidade e da resistência. Não se costuma incluir a velocidade. Já, quando eu falo da capacidade biomotora talvez mais importante para a performance esportiva, eu considero que seja a velocidade. Agora, uma das formas eficientes de se desenvolver a velocidade é o treinamento da força. Então, a força ela é fundamental de ser treinada em qualquer que seja a modalidade esportiva do atleta. A força é uma forma eficiente de desenvolver a velocidade, e a velocidade eu considero como a capacidade biomotora determinante para as modalidades esportivas. Considerando que a gente costuma dizer que você é forte na velocidade específica que você treina e desenvolve essa força. Por isso é muito importante você controlar a carga de força de acordo com a velocidade eficiente do gesto motor da modalidade esportiva. Então, isso é um fato muito importante, que não existe esporte sem treinamento de força. Considerando que quando se pratica de forma eficiente a força, se tem o desenvolvimento da velocidade específica, considerando velocidade e rapidez de movimento para qualquer gesto esportivo. Agora, a gente não deve pensar em desenvolver a força apenas com a visão de melhorar a performance do gesto motor no esporte, mas também a força é muito importante na prevenção e na reabilitação. Na prevenção, eu considero a força fundamental porque o gesto esportivo ele acaba criando modelos estereotipados, gestos repetitivos, que muitas vezes causam desequilíbrios musculares. E a gente sabe que um desequilíbrio muscular entre agonistas e antagonistas predispõe risco de lesão para essas articulações. A gente sabe que uma diferença, um déficit de força contralateral compromete muitas vezes a qualidade do gesto motor. E esses movimentos repetitivos, estereotipados, às vezes, se não se considera um treinamento de força para a prevenção, podem ocorrer, aumentando aí o risco de lesão, diminuindo até a vida útil do atleta ao longo do tempo. E ainda, a gente escuta bastante dizer que o esporte de alto rendimento, o atleta de alto rendimento, não seria um exemplo de saúde e de qualidade de vida. E aí a gente fala de lesões ao longo da carreira esportiva, mas o ideal é que isso não acontecesse. Realmente vai acontecer, mas o ideal é que você minimizasse, porque muitas vezes as lesões ao longo da carreira esportiva acontecem por isso, por falta de treinamento de prevenção, treinamento de compensação, treinamento de equilíbrio muscular. Você adotando essas medidas, provavelmente você vai aumentar a perspectiva de saúde e qualidade de vida do atleta, mesmo sendo um atleta de alto rendimento. Então, o treinamento de força tem esse objetivo fundamental de melhorar a performance,
porque o gesto motor solicita força, a capacidade biomotora, a velocidade é fundamental para o gesto esportivo, o que for, e a força é uma forma eficiente de desenvolver velocidade específica, mas também se deve pensar na força como prevenção e reabilitação, evitando desequilíbrios ipsilaterais, contralaterais e etc. Tudo isso proporcionando uma expectativa de melhor saúde e qualidade de vida para os atletas. Pessoal, não tem como prescrever sem avaliar. Não tem como controlar a carga sem avaliações periódicas. Então, é muito importante avaliar e escolher uma avaliação que possa transmitir resultados os quais você deseja, para o controle da performance, para prescrição e ajuste de cargas. Então, por exemplo, no treinamento de força, só comentando, Alex, grande abraço, meu amigo Alex, deu a palestra de manhã, acompanhei uma grande parte. É fundamental que você escolha a avaliação correta para o seu objetivo. No treinamento de força, por exemplo, a gente fala em avaliação isocinética. A avaliação isocinética é muito interessante, trabalhei um tempo no CEF com avaliação isocinética, é muito interessante nesse aspecto de prevenção, nesse aspecto de reabilitação, nesse aspecto de equilíbrio muscular. Talvez não seja uma avaliação específica para modalidade esportiva para gesto motor, porque como nós estamos conversando aqui, o gesto motor solicita aceleração, o gesto motor solicita rapidez, e o dinamômetro isocinético tem como principal característica velocidade angular constante, ou seja, não permite esse perfil de aceleração que é inerente ao gesto esportivo. Mas como mecanismo de avaliação, controle de prevenção, postura, equilíbrio muscular, é um modelo de avaliação de força bastante eficiente. Agora, para testes de controle de carga no dia a dia, o teste de 1RM, bastante conhecido, o teste de carga máxima dinâmica, ele é eficiente. Ele tem aplicabilidade prática, ele pode ser realizado num ambiente qual for, até ali no lado, na pista de atletismo, e ele é um parâmetro para controle da carga, né? Lembrando um detalhe importante, quem é da minha área, muitas vezes se atrapalha com termos. Controle da carga não é o peso. Peso o teste de 1RM, ele te dá o peso levantado. Agora o peso, mais a velocidade, mais as séries, mais as repetições se transformam na carga. Então, quando se fala carga, é algo muito mais amplo do que uma das variáveis, que é o peso. Então, esse teste de 1RM, ele é bastante utilizado, muitas vezes, para controle de carga de atleta. Eu posso realizar o teste de 1RM como primeira tarefa, logo após o aquecimento, na sessão de treinamento, para um ajuste agudo da carga. Ou, às vezes, no início de um microciclo, um ajuste frequente de carga. Por quê? Porque é um teste simples que pode ser aplicado e dessa forma a gente tem aí uma noção de controle de carga mais agudo, mais regular, o que torna a prescrição mais eficiente. Bacana. Temos plataformas de força que partem aí do princípio da ação e reação e que nos dão noção de muitas variáveis aplicadas ao treinamento. Uma noção de altura de salto, uma noção de produção de potência, uma noção de velocidade, etc. Então, bastante utilizadas também em ambiente de treinamento, as plataformas de força. E ali a gente tem um dinamômetro de pressão manual. Durante um tempo trabalhei muito com um lutador, judoca, lutador de jiu-jitsu, que solicitam de uma pegada muito forte em todo o complexo braquial e musculatura de tronco. E um dinamômetro de pressão manual nos dá algumas respostas interessantes para determinadas modalidades, como essas modalidades que exigem preensão manual. Então, aí são algumas formas de avaliar a força. É importante você entender qual o principal objetivo de cada uma delas e utilizar a que você precisa naquele momento para atingir o objetivo daquele momento para o controle e prescrição das cargas. Interessante hoje, fala-se muito do treinamento funcional para os atletas e etc. E os conceitos de treinamento funcional costumam dizer são exercícios que, para o dia a dia,
reproduzem as AVDs e para o atleta reproduzem os gestos motores específicos das modalidades em questão. Então, o treinamento funcional não é novidade. No esporte, treinamento funcional é algo muito antigo. Treinamento funcional nada mais é do que o princípio da especificidade. Quando você vai fazer a prescrição de um exercício, você tem que levar em consideração as características do gesto esportivo. Via metabólica predominante, regime de trabalho muscular predominante, ângulos de produção de tensão predominante. Isso nada mais é do que o princípio da especificidade. E é aí o conceito básico do treinamento funcional. E quando a gente escolhe exercícios para o treinamento de força, eu gosto de classificar, às vezes existem algumas outras nomenclaturas, eu não me prendo muito a nomenclaturas, mas eu gosto de falar em exercícios competitivos. Quem são os exercícios competitivos? São a reprodução do gesto competitivo. É o próprio gesto competitivo com algum modelo de sobrecarga. Os exercícios de transferência ou exercícios educativos são exercícios, às vezes, que compartimentalizam o gesto competitivo. Para quê? Para facilitar o aprendizado do gesto como um todo, dividindo em partes que, somadas, integrarão o gesto competitivo. Então, se utilizam bastante exercícios educativos. Por exemplo, vou falar sobre o levantamento de peso olímpico, uma forma eficiente de treinamento para o atleta, mas, na realidade, você acaba utilizando muito mais no esporte os educativos de levantamento de peso olímpico e não praticamente os dois exercícios competitivos, o arranco ou o arremesso completo. Então, a gente compartimentaliza em exercícios educativos e os utiliza para o desenvolvimento da força especial para modalidades esportivas. E os exercícios acessórios são aqueles que, muitas vezes, eles não reproduzem em nada o gesto motor específico da modalidade, mas eles são eficientes para treinar trabalhos, regimes de trabalhos musculares que irão participar do gesto competitivo ou ainda grupos musculares que precisam ser aí potencializados para que o gesto motor não seja comprometido, seja potencializado. Então, a gente usa exercícios acessórios. Muitas vezes, exercícios acessórios de arremesso, por exemplo, um supino, um exercício básico do powerlifting, é um exercício acessório que pode ser utilizado em determinado momento do processo de planejamento de carga para melhorar uma série de arremessos, da cadeia cinética dos arremessos. Então, é importante a gente determinar o que são exercícios competitivos, exercícios educativos ou de transferência, que compartimentalizam os exercícios competitivos, e os exercícios acessórios, que apesar de não reproduzirem o gesto motor específico, potencializam a realização desses gestos. E aí distribuí-los ao longo do planejamento e periodização das cargas. Aqui a gente tem um conceito bem interessante, que é um conceito básico do treinamento funcional, entendendo que o gesto motor é realizado pelo corpo humano com uma interação de capacidades e habilidades. Então, a gente tem ali representado como engrenagens a agilidade, o balanço, flexibilidade, a potência, a força, a coordenação. E, geralmente, se houver uma engrenagem engripada, vai engripar todo o motor. Então, não adianta eu tentar potencializar as outras engrenagens se uma delas estiver sendo menos eficiente, porque o motor vai girar na potência, na velocidade da engrenagem menos eficiente. E uma das engrenagens que precisam ser muito eficientes para o treinamento funcional, uma das engrenagens que vai influenciar na potencialização das demais para um gesto motor eficiente é a força. A força vai influenciar na potência muscular, na velocidade do movimento, vai influenciar no equilíbrio, no balanço do gesto, vai influenciar na agilidade, ou seja, na rapidez de troca de movimentos, de direções. Então, a força, dentro desse treinamento funcional esportivo, é uma capacidade biomotora realmente muito importante. Quando a gente fala de força especial para o esporte,
a gente pode classificar a força em 3 manifestações. A gente fala de força máxima, a gente fala de força explosiva e a gente fala da força de resistência. Realmente, cada modalidade esportiva tem uma das manifestações de força mais, vamos dizer assim, destacadas, mais importantes em relação às demais. Sendo que mesmo quando eu tenho uma determinada modalidade mais importante, é necessário, às vezes, desenvolver as demais. Porque dentro de um processo cronológico de planejamento, potencializando uma manifestação, lá na frente você potencializa de forma mais eficiente a que é mais específica para aquela modalidade esportiva. Então, existe todo um processo de controle ao longo do tempo da carga em relação à manifestação de força a ser treinada. Isso aqui é interessante, isso aqui é uma revisão de vários métodos utilizados no treinamento de força muscular. E aqui a gente tem, através de sinais, né? Quais métodos são mais eficientes para o desenvolvimento da força? Quando em inglês a gente encontra strength, a gente em português pode traduzir como a força máxima. Quando em inglês a gente encontra power, potência, a gente pode traduzir em português como a força explosiva. E a hipertrofia muscular. Então a gente tem ali algumas metodologias do exercício resistido, algumas metodologias do treinamento de força que potencializam melhor o desenvolvimento da força máxima e da potência, que são manifestações relacionadas ao esporte. Algumas manifestações, elas não são tão eficientes, alguns métodos, desculpe, não são tão eficientes para treinar manifestações de força máxima ou potência, que se relacionam bastante ao esporte, apesar de serem eficientes, por exemplo, para o treinamento da hipertrofia muscular. Eu tenho acompanhado, entre várias discussões, inclusive hoje em dia as pessoas discutem demais, né? Eu acho desnecessário, é muita discussão, quase que um excesso de testosterona, né? Mas eu tenho visto muitas discussões a respeito até de termos. Treinar com máquinas não servem para nada, treinar com pesos livres é mais eficiente, treinar com máquinas é musculação, treinar com pesos livres é a sala de powerlifting, é a sala de crossfit. Cara, eu vejo tudo como treinamento de força ou exercício resistido. A sala de musculação ela pode ser uma sala de musculação só com pesos livres. E eu posso, dentro de uma sala de exercícios funcionais, ter algumas máquinas. É que quando você trabalha e fala do esporte, geralmente qualquer gesto esportivo é realizado por cadeias cinéticas. São exercícios multiplanares, multissegmentares, multiarticulares, que são mais reprodutíveis com os pesos livres do que com as máquinas, que foram ali na década de 80 e 90, principalmente idealizada para isolar grupos musculares. Então eu até concordo. Quando eu estou falando hoje do tema aqui, força nos esportes, se eu puder escolher, com certeza eu vou escolher as anilhas, as barras, os halteres. Agora, eu não vou desprezar máquinas e dizer que não servem para nada. Por exemplo, no treinamento de hipertrofia, hoje existe aquela discussão. Olha, faz só exercício multiarticular, porque tem aquele grupo que pesquisou só multiarticular e comparou com multiarticular mais monoarticular, e o resultado foi igual. Não, não foi bem igual. Hoje em dia a gente fala da hipertrofia não uniforme. Então, hoje em dia a gente tem, dependendo de modelos de exercícios e ângulos de execução, modelos diferentes de hipertrofia. Então, não existe, eu não consigo entender essa discriminação, se pesos livres ou máquinas. Mas essa revisão aqui, ela coloca bem interessante a escolha do método de acordo com o objetivo. Então, realmente, métodos relacionados a pesos livres, métodos excêntricos, o weightlifting, que é o levantamento de peso olímpico, né, em português, são mais eficientes, sim, para treinar o atleta do que uma máquina de voador, do que uma máquina de crossover, por exemplo. Mas dizer que essas máquinas
máquinas são desprezíveis, longe disso acontecer. Vamos deixar bem claro. Então, a gente falando de manifestações da força, a gente pode falar da força máxima. Várias modalidades esportivas requerem um alto nível de força máxima. Aqui a gente tem o conceito de força máxima, eu posso falar na força máxima dinâmica, que é a maior carga, a maior tensão produzida com a realização de um movimento articular, dinâmico vem do movimento, mas eu tenho também a força máxima estática, que é a maior tensão produzida por músculo ou músculos sem a necessidade de movimento articular. É interessante a gente falar um pouquinho, quando for necessário, nessa modalidade esportiva ou nesse momento do planejamento para essa modalidade esportiva, desenvolver a força máxima, qual seria a estratégia eficiente de treinamento? Se você pretende desenvolver força máxima, pensando no aspecto fisiológico, a força máxima vai ser desenvolvida quando você recruta o maior número possível de unidades motoras de forma sincrônica e, se possível, atinge o limiar de disparo e recruta as unidades motoras chamadas rápidas glicolíticas. Então, para você atingir principalmente essas unidades motoras rápidas glicolíticas e solicitar uma alta solicitação, um alto recrutamento sincrônico de unidades motoras, você tem que trabalhar com um peso relativamente alto. Esse é um princípio da fisiologia chamado princípio do tamanho, ou lei de Hahnemann. Então, realmente, maior parte do tempo, dentro do treinamento para a força máxima, as cargas são relativamente altas, quando baseadas no teste de um RM. Fala-se em cargas aí em torno de 85% a 95% da carga máxima dinâmica, onde haverá uma grande solicitação com esse padrão de recrutamento de unidade motora. A gente costuma dizer que o 100% é um momento competitivo, com todo aquele aspecto da carga psicológica competitiva. Então, quando se fala em cargas de treinamento, a gente não costuma falar vamos treinar com 100%. O 100% é um modelo competitivo. Então, para a força máxima, é de se esperar que se trabalhe com pesos elevados. Agora, não é necessário trabalhar toda a sessão ou todo o microciclo ou mesociclo com cargas elevadas. Eu tenho os momentos regenerativos, sim, onde eu diminuo esse peso. E aí eu compenso, de repente, com outras variáveis de carga. Mas a maior parte do tempo se trabalha para a força máxima com esse modelo de peso. As cargas supramáximas, que são utilizadas bastante para atletas de força máxima, é quando você trabalha com cargas que atingem aí 120%, 130% do teste de um RM, e você realiza, enfatizando apenas a fase excêntrica do movimento, sendo assistido por um parceiro, por um companheiro, quase que durante toda a fase concêntrica. Daí se chamam cargas supramáximas. A fase excêntrica do movimento, ela tem um fator interessante, que ela tem aí o preferencial para recrutar as unidades motoras rápidas glicolíticas, que são as unidades motoras que produzem de forma eficiente a força e a potência muscular. Então, os treinamentos supramáximos com cargas excêntricas têm sido bastante utilizados nesse objetivo de desenvolvimento de força máxima. Mas é claro que dentro de um processo de planejamento, você não deve pensar sempre em treinar em limites altos, porque isso pode predispor a uma série de fatores negativos, como lesão e até em longo prazo o sobretreinamento. Daí o planejamento e a periodização do treinamento esportivo. Quando a gente fala de repetições no treinamento de força máxima, eu não costumo nem durante a prescrição do treinamento de força máxima prescrever repetições. Olha, faz 4, faz 5. Porque se você trabalha com uma intensidade de peso tão elevada, é de se esperar um volume de repetições baixo. Então não há necessidade. A literatura fala, né? Isso é um contínuo de volume de repetições causando os melhores resultados. E na força máxima a gente enxerga muito isso. 2 a 6 repetições, alguns autores falando em 8 repetições, desenvolvendo um bom nível de força máxima, mas eu, particularmente, não costumo me prender ao número de repetições. Acredito que o número de repetições é muito mais consequência da magnitude do peso. No treinamento de força máxima,
diferente às vezes do que a gente vê, é necessário, é inteligente que as pausas sejam longas. Porque no treinamento de força máxima, a via metabólica que sustenta a eficiência naquele momento é o sistema de fosfagênio ATP-CP. Então, que você tenha uma recuperação plena desse sistema é algo inteligente. E para uma recuperação plena, a gente tem um período de pausa de 3 a 5 minutos. Os primeiros minutos você tem uma recuperação rápida, 3 minutos você tem uma recuperação média aí de 90% do sistema. E se você tiver tempo e alcançar 5, 6 minutos de pausa, você tem uma recuperação eficiente do sistema. Se você está treinando para força máxima, não tenha pressa para fazer a próxima série. Eu costumo dizer o seguinte, muitas vezes você vê um atleta treinando força máxima e ele fica 1h30 dentro da sala treinando. Mas se você cronometrar tempo de exercício e tempo de pausa, você vai ver que o tempo de exercício são 25, 30 minutos. A outra hora e pouco, é o tempo de recuperação entre séries. E ele não é preguiçoso, ele é inteligente, porque a via metabólica predominante nesse momento é o sistema de fosfagênios que merece uma pausa mais longa. De acordo com a via metabólica, você vai ter melhor ou pior rendimento na série adjacente, na série que vem a seguir. Interessante na literatura, quanto ao número de séries para desenvolver a força máxima, você encontra uma janela bastante grande. A gente encontra de 3 a 8 séries. Quando eu falo disso com a turma da hipertrofia, 8 séries de um único exercício, a pessoa fica um pouco assustada, né? Poxa, 8 séries? Que volume absurdo de treino! Se você for fazer um treinamento para hipertrofia, onde você faz vários exercícios para um determinado grupo muscular, se você pensar em fazer 8 séries desses vários exercícios que você realiza, realmente fica um volume absurdo de sessão. Mas, como eu disse, aqui nós estamos falando de treinar força máxima, de praticar exercícios com pesos para desenvolver força máxima. Logo, se você me pedir para montar um treinamento de força máxima para um atleta, em qualquer etapa do treinamento que essa solicitação é necessária, eu vou montar esse teu programa em relação à escolha de exercícios, utilizando os dedos de uma mão. E vou dizer mais, eu vou economizar 1 ou 2 dedos. Para montar o teu programa, para montar a tua sessão de força máxima, eu vou ser extremamente econômico na escolha dos exercícios. Basicamente, eu vou te falar, você quer desenvolver força máxima? Força máxima, quem faz, quem realiza, são cadeias cinéticas. São transferências de força de grupo muscular para grupo muscular. As fáscias musculares são tremendos tecidos transferidores de força. Então, se você quer treinar para a força máxima, eu vou te orientar a conhecer um pouquinho melhor o powerlifting. Quem é o powerlifting? O powerlifting são os exercícios básicos. É uma modalidade competitiva da musculação, que foi desenvolvida na América, lá nos Estados Unidos e nos países da Europa, lá nos anos 70, é um tanto quanto recente. Então, se você quer treinar para força máxima, eu vou te falar, montar o teu programa dessa forma aqui, ó. Eu vou te mandar fazer o agachamento, que vai te desenvolver a força máxima de toda a cadeia cinética de membro inferior. Eu vou te mandar fazer um supino reto, exercícios básicos, powerlifting puro, que vai te desenvolver toda a força máxima da cadeia cinética responsável por empurrar no plano transversal. São gestos esportivos, inerentes a gestos esportivos. Eu vou te pedir para fazer o famoso levantamento terra, que é um dos exercícios onde há a maior cadeia cinética envolvida no movimento. A quantidade de grupos musculares e a transferência de força no levantamento terra é absurdo. E vai desenvolver a força máxima em toda a cadeia posterior, responsável pelas extensões do corpo, movimentos inerentes a gestos esportivos. E, se necessário, eu vou te mandar fazer o desenvolvimento pela frente, que vai desenvolver a força muscular no gesto de empurrar no plano frontal, também gesto inerente a alguns movimentos esportivos. Então, eu não vejo por que realmente, aí eu digo aquela história, eu vou treinar força máxima de cadeira extensora. Isso vai melhorar em quê a tua força máxima? Para quê num gesto esportivo?
Eu vou treinar a força máxima de flexão do cotovelo. Realmente eu não vou entender para quê. Então, no desenvolvimento da força máxima, se dedica um pouco a conhecer o powerlifting. E não precisa nem fazer o exercício competitivo do powerlifting. Muitas vezes você faz os exercícios de transferência, ou seja, os educativos do powerlifting, que tem maior reprodutibilidade do gesto motor da sua modalidade, mas é dessa forma que se treina a força máxima. E a frequência semanal? Faz um programa como esse, 2 vezes por semana, no máximo, em microciclos mais intensos, 3 vezes por semana, é suficiente. Apesar de você ter um treinamento de força máxima, uma recuperação da via metabólica rápida, porque o sistema base é o ATP-CP, você tem uma fadiga neural bastante grande. O recrutamento de unidade motora é bastante alto. Então é importante um período de recuperação para que não haja uma fadiga neural e uma queda de rendimento. No esporte powerlifting, que é um esporte de força máxima, ocorre muito essa fadiga neural. O atleta às vezes vem treinando, vem tendo uma resposta de aumento de carga no supino, peso no supino, peso no terra, de repente estabiliza e começa a cair. Aí quando você vai ver, é justamente isso. É uma falta de recuperação, uma fadiga neural muito grande, por excesso de treinamento. Aqui um outro modelo de treinamento da força máxima, onde eu posso treinar com uma frequência semanal maior, mas com uma duração de sessão menor. 2 variáveis de volume, 2 variáveis que controlam o volume, é frequência e duração. Então, nesse caso aqui, o que aconteceu? Eu dividi em membro superior e membro inferior. Eu diminuí o número de exercícios por sessão. Então, eu vou ter uma sessão com menor duração. Só que eu treinando 2 vezes por semana cada programa A e B, eu tenho agora uma frequência semanal de 4 vezes por semana. Então, na primeira situação, eu tenho uma frequência de 2 ou 3 vezes por semana e uma duração por sessão um pouco maior. Nesse caso, eu tenho uma frequência maior, de 4 vezes por semana, mas uma duração de sessão um pouco menor. Ô, Gilmar, qual é o melhor? Pô, nunca me pergunta qual é o melhor. Se eu soubesse qual é o melhor, eu não daria opções. Se eu falo assim para você, olha, eu sei qual é o melhor, mas eu vou te dar o segundo melhor. O que você vai dizer? Tudo bem, Gilmar, eu sou bacana, vou treinar o segundo. Não, você vai dizer, eu quero o melhor. Então aqui eu te dei 2 modelos. Você pode variar esses modelos dentro das fases do processo de planejamento e periodização, ou você pode variar o modelo de acordo com o atleta. Você pode observar um atleta que responde melhor, com frequência semanal maior e duração de sessão menor. E você pode ver um atleta ao contrário, que precisa de mais tempo de recuperação entre sessões, ou seja, frequência semanal menor, mas sustenta uma duração com eficiência por sessão maior. Oi, como é que eu vou saber isso? É por isso que eu costumo dizer que software de computador nunca vai substituir o cérebro do treinador. Porque o cérebro do treinador é que controla o software do computador. Observa e ajusta. Então, eu sou um cara velho, né? Não sou tanto velho, mas sou mais ou menos velho. Então, eu fico pensando assim, será que esse tal de computador vai me substituir? Mas cada vez eu vejo que não. Porque eu preciso alimentar o computador. Eu apanho bastante para aprender com ele. Mas ele não vai me substituir. Porque eu preciso estar ali alimentando as informações. Porque fórmulas do bolo não são eficientes para acontecer. Aqui são alguns aspectos importantes sobre o desenvolvimento da força máxima, né? Isso aqui é um artigo de revisão que diz justamente que métodos como o treinamento excêntrico, métodos como o levantamento de pesos, são métodos eficientes para os atletas desenvolverem força máxima. E o importante aqui também diz o seguinte, métodos como pliometria, métodos como balísticos, métodos como treinamentos unilaterais são importantes, principalmente quando o objetivo é desenvolver força na unidade de tempo, a chamada força explosiva. Mas
para potencializar o desenvolvimento ao longo do tempo dessa força explosiva, é importante a base do desenvolvimento da força máxima. Então, aquilo que eu já comentei, mesmo quando o gesto motor não está diretamente relacionado com a força máxima, mas sim com a força na unidade de tempo, força explosiva, criar uma base no atleta de força máxima, através de exercícios como os do powerlifting, são bastante importantes e eficientes. Hoje, no esporte, já no esporte não é hoje, há muito tempo, a gente procura desenvolver gestos motores que reproduzam momentos competitivos. Então, exercícios competitivos. Por exemplo, a gente vê muito isso aqui, às vezes eu brinco e falo que é treinamento de borracheiro, né? Levantar pneu, bater com o martelo no pneu. E isso se tornou um hábito dentro das academias, que não era há algum tempo utilizado. No esporte, já vem sendo utilizado há muito tempo. Se você pensar num movimento, esse é um exercício competitivo clássico do Strongman. O Strongman é uma modalidade competitiva de força. Assim como o weightlifting, o powerlifting, o Strongman também é uma modalidade competitiva que já tem algum tempo. E esse modelo é um exercício competitivo para o Strongman. Agora, é um exercício que pode ser utilizado como exercício educativo, compartimentalizado, exercício acessório, para algumas modalidades esportivas. Por exemplo, eu já treinei alguns atletas do MMA. Eu treinei atletas na época que não eram do MMA, eram do Vale Tudo. Porque, como eu disse, eu sou um pouco mais velho. Então, na época era Vale Tudo. E era Vale Tudo mesmo, valia quebrar o pé, pisando no pé, valia cotovelada na cara, né? Tiro de meta, aquilo era uma beleza. O cara caía no chão, o cara vinha e batia um tiro de meta com a cabeça do oponente. Realmente mudou, ainda bem. Mas existe muito momento de gesto competitivo na luta, que você tem esse gesto de tracionar o oponente e, na sequência, empurrar o oponente. Daí se utiliza muito na luta esses exercícios, que são exercícios competitivos do Strongman, como exercícios acessórios no treinamento de lutadores. Uma coisa importante que a literatura sugere para a gente é que quando a gente tem um exercício, um movimento composto como esse, dentro do processo de planejamento da carga, é interessante, primeiro, você treinar cada um dos gestos de forma compartimentalizada. Então, por exemplo, antes de você fazer a prescrição para o seu atleta lá da luta desse exercício, primeiro o movimento é de tração. Então, aumente a força máxima no levantamento terra do seu atleta, desenvolva a força máxima no gesto de empurrar no plano horizontal, por exemplo, no supino do seu atleta, e quando você tiver com um bom nível de força máxima do levantamento terra, tração e do supino, empurrar no plano horizontal, aí você começa a trabalhar esse modelo de exercício composto. A resposta é melhor do que se você entrasse direto, como moda. Eu vi lá na internet, lá no CrossFit, os caras levantando e empurrando pneus. Mas para o atleta é legal primeiro compartimentalizar, desenvolver a força máxima de cada gesto, tração e empurrão, para depois você somar o movimento. Essa é uma dica importante. Aí a gente tem uma outra manifestação da força, que a gente tem chamado de força explosiva. Eu considero essa manifestação de força muscular mais relacionada ao esporte. Se você pensar, todo esporte tem salto, tem tiro, tem bloqueio, tem arremesso, tem soco, tem chute. E todas essas são manifestações da força na unidade de tempo, ou seja, da força explosiva. Alguns autores chamam essa manifestação só força explosiva. Outros autores dividem essa manifestação e ora chamam de força explosiva, ora chamam de força rápida. Eu costumo dizer que essa manifestação em inglês é a famosa power, e traduzindo é a famosa, na realidade essa manifestação em inglês é o muscle power, a potência muscular, que para nós aqui é a força explosiva, para alguns autores. Alguns autores falam em força explosiva e força rápida.
E quando diferenciam essa manifestação, eu acho interessante a diferenciação só por um aspecto. Alguns autores chamam tudo de força explosiva. Mas para esses autores que diferenciam, eles dizem que a força explosiva é a relação da força expressa numa curva força-tempo. Ou seja, seria a produção de força relacionada à unidade de tempo para isso. Seria mais ou menos essa curva aqui do lado esquerdo. Então, em quanto tempo você leva para produzir determinado pico de força? E nesse momento a gente tem o conceito da taxa de desenvolvimento de força. Então, o que vai estar relacionando a mais ou menos força explosiva é a taxa de desenvolvimento de força. Taxa de desenvolvimento de força que a gente enxerga aqui. Esse momento da curva de força, onde há uma brusca inflexão. Então, um aumento bastante agudo da produção de força, partindo do momento zero, aquela taxa, aquela curva de inflexão aguda, acentuada, é chamada TDF, taxa de desenvolvimento de força. Aqui, a gente tem, tirando o sedentário ali, a gente tem duas curvas de força. Um atleta que treina para a força máxima, por exemplo, um powerlifter, né? O basista, em português. Se você analisar, ele tem um pico de força máxima maior do que, por exemplo, um atleta arremessador. Ou até um boxeador, vamos dizer assim. Mas, se você analisar a taxa de desenvolvimento de força do atleta que treina a força explosiva, ele tem menor força máxima, mas ele é capaz de produzir um pico de força numa unidade de tempo menor. Então, essa curva de inflexão aguda determina a taxa de desenvolvimento de força. Isso determina a força explosiva, a capacidade de produzir um nível de força num menor período de tempo. Isso é muito bacana, né? Quando a gente pensa numa especificidade, como eu disse, você é forte para a velocidade que você treina. Isso é muito importante na prescrição do treinamento. Hoje tem se falado, tenho visto coisas interessantes, até mais recentes, em prescrever a carga de força, não pelo peso, mas pela velocidade ótima. E eu acho isso importante, porque a velocidade ótima é o importante para o gesto esportivo. Então, se ajusta o peso pela velocidade ótima, porque você é forte para a velocidade que você treina. E, teoricamente, você treina a velocidade que você precisa para o gesto motor. Então, se você pega, por exemplo, um basista, ele tem mais força máxima. Mas se você for medir, por exemplo, com uma célula de força, determinado momento dessa curva de produção de força, às vezes, o lutador de boxe, naquela fração de tempo, produz um pico de força maior do que o basista. Eu acho que vocês entendem o que eu estou dizendo. O basista é um atleta de força máxima, só que ele atinge um pico de força muito grande, mas ele precisa de um período de tempo relativamente longo para atingir esse pico de força. Já o lutador de boxe, pela especificidade do seu gesto, ele atinge um nível de força satisfatório num período de tempo bastante curto, ou seja, ele tem maior taxa de desenvolvimento de força. É importante a gente entender, então, a especificidade e entender que você é forte na velocidade que você treina. Então, você tem que pensar no peso, na carga de treinamento relacionada ao peso, que você produz a velocidade ótima. Velocidade ótima para cada gesto esportivo. Mas, então, outros autores falam em força rápida. Esses autores que dividem e falam em força rápida, eles falam que a força rápida é a relação da força com a velocidade do deslocamento. Então, a velocidade que produz o deslocamento de um implemento, de um segmento corporal, e de forma repetitiva. Aí se fala em força rápida. Para mim, chamar tudo de força explosiva, ou dividir em força explosiva ou força rápida, para mim não vai fazer diferença. O que eu acho importante é identificar a especificidade do gesto esportivo. Como assim? Quando a gente fala de treinar a potência muscular, potência, power, muscle power, força explosiva e força rápida. Olha a magnitude do peso que a literatura sugere. 30% a 60% em média do teste lá de um RM. Ou hoje a prescrição pela velocidade ótima, que eu acho muito interessante. Mas, pessoal, a gente tem que pensar
que a velocidade é inversamente proporcional à resistência. É uma lei da física. Então, se você usar um peso de 30%, com certeza você vai conseguir uma velocidade angular no implemento, no segmento maior, do que se você treinar com uma carga de 60%, onde você vai ter um movimento forte, mas com velocidade angular menor. Então é importante você determinar, na sua produção de potência muscular para determinado gesto esportivo, lembrando que potência é força vezes velocidade, o que é mais importante nesse momento? A força muscular, o componente força máxima, ou a velocidade de deslocamento? Velocidade de deslocamento, alguns classificariam como força rápida. Quando a força é necessária num período de tempo curto, chamaria de força explosiva. Então, eu só acho importante determinar isso por quê? Porque se o gesto motor específico precisa de velocidade contra uma resistência relativamente alta, eu vou usar um peso para treinamento um pouco maior. Porque a velocidade é inversamente proporcional à resistência. Se eu não tiver força máxima relativamente eficiente, qual vai ser a tendência? Eu perder velocidade. Porque resistência alta sugere velocidade baixa. Agora, se o gesto esportivo é o gesto que solicita velocidade contra uma resistência de menor magnitude, eu treino com cargas mais leves. Eu vou ganhar em velocidade de deslocamento do segmento do implemento. Então, eu não vejo muito a questão de nomenclatura, mas eu vejo a questão de caracterizar o gesto motor em relação à magnitude da resistência. Ver o quanto a força é mais ou menos determinante que a velocidade nesse momento. Lembrando de uma lei da física, que a velocidade é inversamente proporcional à resistência. Faltou força, acaba faltando velocidade para determinado gesto motor. Repetições também. Eu estou fazendo treino de força explosiva 30 repetições. Não está. Só se você está treinando resistência de força explosiva. Porque a relação da curva de fadiga com a curva de força explosiva é inversa. Conforme a fadiga vai se manifestando, a força explosiva, a potência muscular vai diminuindo. Então, para o treinamento de força explosiva, costuma-se falar em repetições menores. As repetições de 2, 6 movimentos em sequência por série. Porque alto número de repetições gera fadiga. A fadiga diminui a curva de força explosiva, diminui a taxa de desenvolvimento de força. A não ser que você esteja em outro momento do planejamento, que você quer desenvolver a resistência dessa força explosiva. Mas é outro momento. Treine primeiro a força explosiva. As pausas, isso é muito interessante. Eu tenho visto, às vezes, o treinamento da força explosiva e rápida, da potência muscular, na forma de circuitos. Então, montam estações de circuito de potência, e aí eu vejo o cara pegar e fazer esse circuito inteiro de forma consecutiva. Sai de uma estação, vai para outra, sai de uma estação, vai para outra. Se você pensar que a via metabólica para a recuperação do sistema é o ATP-CP, quando o treinamento é de força explosiva, é mais inteligente uma pausa mais longa entre uma série, entre um exercício e outro. E não esses modelos que eu tenho visto às vezes aí, mas assim no fitness, né, nessas modalidades de fitness, que eles falam, estou treinando força explosiva, estou treinando potência, mas com circuitos que duram 8, 7, 8, 9, 10 minutos. Então seria melhor fazer uma série, dar uma pausa, fazer outra série, até de outro gesto. Mas é interessante uma pausa um pouquinho mais longa, pela via metabólica em questão. As séries também não podem se estender, porque quanto mais série, mais fadiga. Quanto maior a curva de fadiga, menor a curva de eficiência de desenvolvimento de força explosiva. É importante, no treinamento de força explosiva, até você ter um controle da carga em cada série. Um salto, por exemplo, faz um salto pré-sessão, determina a altura do salto, faz a primeira série, faz um salto, faz a segunda série, faz um salto, e aí você vai ver o comportamento da altura do salto. Se você vê uma queda brusca, não tem por que continuar o treinamento. Mas eu previ 5 séries. Chegou na terceira série, você viu uma queda na altura do salto, pré-série, uma queda brusca, isso é sinal que o membro inferior está fadigado. Para que você vai continuar um treino de força explosiva se você já percebeu que a fadiga aconteceu? Acabou o treinamento. Isso se chama periodizar, o controle agudo da carga. Você tem um planejamento.
mas não necessariamente o planejamento vai ser cumprido de ponta a ponta. Aí você começa a periodizar. E aquilo que eu falei no começo, e o Alex falou de manhã de avaliações. Se você não tiver uma forma de avaliar que te reproduza o que você deseja, não tem como controlar a carga. E de repente você fez séries a mais que não era necessário. E é nesse momento, de repente, que ocorreu uma lesão aguda pelo mecanismo de fadiga. Você gerou um gesto não eficiente e acabou se lesionando. Os exercícios. Fazer movimento rápido não é treinar potência muscular. Fazer movimento rápido, o mais que eu posso entender é pressa de acabar. Então, existem métodos, que nós vimos até no início, de treinamento de força, que são bastante eficientes quando o objetivo é desenvolver a potência muscular, a força explosiva e a força rápida. Esses métodos são baseados nos levantamentos de peso olímpicos, o arranque e o arremesso olímpico, e são baseados nos chamados métodos reativos, ou a pliometria. Ambos são eficientes para desenvolver essa manifestação de força, porque potencializam o ciclo de alongamento e encurtamento, entre outros fatores que estão ali enumerados. Ação e reação do solo, como eu disse, você fazer antes da fase concêntrica a fase excêntrica, tem o recrutamento preferencial das unidades motoras rápidas glicolíticas, isso é fisiologia, que acaba gerando aí uma produção de força bastante eficiente. Tem aí a sensibilidade de fusos musculares. Tudo isso faz com que esses métodos de treinamento de força, o LPO e o método reativo, sejam eficientes para esse objetivo. Eles se baseiam naquele componente elástico muscular. O músculo biomecânico ele tem componentes elásticos em série e em paralelo. Quando você precede a fase concêntrica da fase excêntrica, você tem aí armazenado uma energia potencial elástica que dispara, gerando potência muscular. Agora, é muito importante você entender que essa energia elástica ela se dissipa muito rapidamente. Então, é importante que você escolha, mais uma vez, avaliações são fundamentais, a altura do salto, que você escolha a carga de peso, se você vai utilizar lastrado, porque senão você tem aquele conceito. Se saltar de 1 metro é bom, de 3 metros é melhor. Se saltar com peso corporal é bom, com um colete de 20 quilos é melhor. Mas não. Se você não tiver um aparato neuromuscular eficiente para esse rechaço, para essa reação rápida, essa energia elástica se dissipa. E todo o objetivo do teu treino vai embora. Eu tenho visto hoje em dia, né, dentro dessas coisas todas, tenho visto de tudo ainda bem, ainda enxergo bem com 58 anos. Mas eu vejo gente fazendo salto profundo de banco, de plataforma de 2 metros. E na hora de amortecer o chão, o joelho bate lá embaixo no calcânio, quer dizer, o efeito elástico acabou. A sobrecarga no aparato tendíneo, ligamentar, articular é absurda. Mas baseado no quê? É um círculo de Soler. Se 60 centímetros é bom, Verkhoshansky fala em 60, fala em 70, eu vou usar 3 metros, porque aí eu vou ser melhor. Então, cuidado, o objetivo é esse. Aproveitamento rápido do ciclo de alongamento e encurtamento. Muito peso ou muita altura, vai para o espaço. Aqui a gente tem o arranco olímpico. O que eu posso falar do arranco olímpico? Eu comecei meu treinamento de força fazendo o arranco olímpico, era obrigado na época, em 1973, quando eu comecei a treinar. Hoje em dia as pessoas deixaram de fazer o arranco olímpico. É justamente pela complexidade, pela técnica. Só que aí hoje vieram novas tendências e todo mundo está fazendo arranque e arremesso. Completamente errado. E esse arranque e arremesso sem técnica, completamente errado, com um número elevado de repetições, como a gente vê, vai predispor o indivíduo a uma série de vícios de postura, desequilíbrios musculares e lesões. Então, o arranco olímpico, que é o primeiro movimento em um movimento de chão à cabeça. A gente fala de movimento de uma fase. E o arremesso olímpico, movimento de 2 fases, exigem muita técnica, são muito complexos. No esporte, o desenvolvimento da potência muscular das grandes cadeias cinéticas, os grandes elos cinemáticos, que são inerentes a movimentos esportivos, eles são interessantes, mas geralmente o atleta não precisa fazer nem o arranco, nem o arremesso, o exercício competitivo. Geralmente, a gente usa no treinamento os exercícios de transferência são educativos. Então, aqui a gente tem, só para conhecimento, alguns exercícios educativos para o arranque,
Os exercícios educativos, como eu disse, você compartimentaliza o exercício competitivo em fases, para você criar essa melhor cognição e depois gerar um elo cinemático de transferência de força mais eficiente. Aqui são alguns educativos do arranco, que você vai utilizar nos seus atletas, e alguns educativos do arremesso. Oleschko foi um grande atleta, treinador e pesquisador do weightlifting, né, do levantamento de peso olímpico. Pessoal, já percebendo que o nome em inglês, se você parar para pensar, está trocado? Weightlifting é levantamento de peso. Powerlifting é levantamento de potência. Só que se você avaliar o peso levantado pelo powerlifting, é muito maior. A potência gerada pelo weightlifting é muito maior. Então, se você fosse pensar em português ao pé da letra, levantamento olímpico seria um powerlifting. E o levantamento de pesos, o básico, seria um weightlifting. Mas só para a gente parar e pensar, né? Nem tudo que está em inglês é correto. Aqui a gente tem, né, os exemplos de método reativo, de membro inferior e membro superior. As pliometrias, os saltos de membro inferior, a utilização dos rechaços de medicine ball e as flexões de diferentes alturas ou com palma, todos explorando o ciclo de alongamento e encurtamento. Quando a gente vai na literatura, o que a gente tem visto de interessante? Hoje em dia, a gente percebe que um dos gestos inerentes praticamente a todos os esportes é a mudança rápida de direção. Então, gestos esportivos são multiplanares, multissegmentares. Então, a mudança rápida de direção é fundamental para o sucesso no gesto esportivo. E olha só, são várias as pesquisas atuais mostrando que o treinamento excêntrico é um componente muito importante, treinamento de força, o treinamento excêntrico com carga é muito importante, é um dos componentes fundamentais para uma eficiência na mudança rápida de direção. E mudança rápida de direção é inerente a qualquer gesto esportivo, a maioria deles. Então aqui está se mostrando justamente, tem se falado muito do treinamento excêntrico. Treinamento excêntrico é eficiente para aumentar a força máxima? Sim. Por quê? Porque, como eu disse, ele dá preferência ao recrutamento das unidades motoras rápidas glicolíticas. E elas produzem um grande potencial de força. Além disso, o treinamento excêntrico é fundamental para gestos explosivos de mudança de direção. Daí tem se dado bastante ênfase no treinamento de atletas ao treinamento excêntrico. E o treinamento excêntrico com carga se mostra bastante eficiente. Aqui é um modelo, né? O que é importante na mudança de direção? A técnica do gesto. Então você precisa treinar o gesto motor de mudar de direção. As medidas corporais são importantes, né? Indivíduos com determinados modelos antropométricos têm maior facilidade em mudar de direção, relacionado ao centro de gravidade, tamanho do segmento e etc. Mas também a qualidade muscular. E na qualidade muscular entra lá, ó, o treinamento reativo, as pliometrias, o treinamento excêntrico, o balanço é fundamental, lado direito e lado esquerdo. Lembra que eu falei da importância de avaliar? Muitas vezes você tem menos eficiência de deslocamento multiplanar por diferença de força contralateral. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Aquilo que eu comecei falando, a avaliação é fundamental. Fazer prescrição a olho fica muito difícil. Uma outra coisa que a gente fala bastante no treinamento de força é o potencial de pós-ativação. O que é o potencial de pós-ativação? Você fazer um exercício de força com peso elevado e após algum tempo você fazer movimentos explosivos, movimentos de deslocamento de velocidade, salto horizontal, salto vertical, força explosiva. Na literatura mostra que realmente é bastante eficiente o treinamento de pós-ativação quando o objetivo é desenvolver força explosiva. Aqui nesse trabalho aqui foi feito uma pós-ativação através do exercício excêntrico com sobrecarga, utilizando ali aqueles, hoje em dia tem bastante modelos, aparelhos de força inercial, que ajustam a fase excêntrica do movimento em relação ao gesto específico, a velocidade específica, gerando uma sobrecarga bastante eficiente da fase excêntrica. Então, nesse trabalho aqui se usou um aparelho de força inercial, fazendo ali algumas repetições de treinamento pesado e, na sequência, testando o desenvolvimento de potência muscular do membro inferior
através de salto vertical, salto horizontal, pico de potência isocinético, e realmente o potencial de pós-ativação se mostrou eficiente. Então, aquelas cargas complexas de fazer força máxima e, na sequência, um exercício de força explosiva, se mostra também uma estratégia interessante para o treinamento de atletas. O que é interessante aqui, mais uma vez, é que não há necessidade, como às vezes você vê, o cara vai lá, entra embaixo de uma barra de agachamento, faz 2 repetições pesadas de força máxima, guarda a barra e imediatamente acha que tem que dar um tiro de velocidade, ou um salto vertical, uma sequência de saltos. A melhor resposta de potencial pós-ativação ficou entre 3 e 9 minutos. Então você tem aí uma sustentação desse potencial de pós-ativação por alguns minutos. Não precisa sair de um e fazer o outro. Então é interessante, faz lá o teu 1RM, lá o teu força máxima, mas recupera 3, 4 minutos a via metabólica TPCP. Porque aí você vai ter o potencial neural e vai ter substrato energético eficiente para isso. Não há necessidade de sair de um e imediatamente fazer o outro. Eu tenho certeza que vocês veem bastante isso acontecer. O melhor período pós-potencial de ativação para aproveitar ficou entre 3 e 9 minutos. Não precisa ser imediato. Aqui, jogadores de basquete testaram habilidades de salto, fazendo a pliometria com sobrecarga. Um colete lastrado, fizeram a pliometria sem colete lastrado, peso corporal, e a pliometria com colete lastrado. E aí o que aconteceu? A performance dos saltos com indivíduos, quando fizeram com colete lastrado, foi estatisticamente melhor do que a pliometria sem sobrecarga. Mas aí, naquele momento, os indivíduos eram indivíduos treinados, jogadores de basquete, que têm uma habilidade, uma força muscular explosiva de salto bastante eficiente. Por que eu digo isso? Porque, às vezes, não é eficiente você fazer saltos com coletes em indivíduos menos treinados. Por quê? Porque para ele amortecer a queda, ele vai ter um período longo e a energia elástica se dissipa. Então, não é regra fazer pliometria com lastro. Pliometria com lastro é para indivíduos bem treinados. E em determinado momento, dentro do planejamento da carga. Senão, eu tenho medo também, porque hoje é muito fácil ler artigo. Na minha época, para você ler artigo, você ia... Eu acho que foi o Alex que estava falando, que ia na USP. Né? Foi isso, né, Alex? Estou vendo aqui. Eu estava lá no 5º andar, na Unifesp, lá na Escola Paulista. Aí, para ler um artigo, eu tinha que descer na Bireme, pegar uma senha, dar o tombo da revista e vinha a revista para mim, eu tinha que entregar dali a um tempo. Hoje em dia, a galera lê artigo, se quiser agora, descobre 30 artigos que vão ser lançados semana que vem. Mas então as pessoas têm que ter cuidado com os resultados dos artigos. Os artigos são para aquela metodologia, para aquela amostra, para aquele objetivo, para aquela estatística. Um artigo não resolve o problema do universo. Então, lastro é eficiente para quem pode saltar com lastro. Esse outro trabalho é interessante. Eles pegaram 3 alturas diferentes de salto pliométrico. E eles avaliaram 2 coisas. O equilíbrio das forças contralateral, perna direita e esquerda, e avaliaram o tempo de contato. 20 centímetros o salto, você vê que não são saltos muito altos. 20 centímetros, 40 centímetros e 60 centímetros. O que eles encontraram de interessante foi, na altura de 60 centímetros, foi quando ocorreu o melhor equilíbrio de forças direito e esquerdo. Então foi onde ocorreu o toque com maior equilíbrio de força, balanço entre lado direito e esquerdo. Mas com 20 centímetros foi quando ocorreu o menor tempo de contato, de rechaço, de amortecimento. Então são 2 variáveis diferentes. Dentro do processo de planejamento, você tem que ver em que fase eu me encontro. Em determinado momento, o balanço vai ser fundamental. A altura mais alta possibilitou esse equilíbrio neural naquele momento de balanceio de lado direito e esquerdo. Já, se você está num momento que o rechaço é muito rápido, é fundamental o rechaço, use uma altura menor, porque é quando você teve a resposta mais eficiente. Então, as alturas também devem ser reguladas, porque os resultados, se você pegar uma plataforma de força, são diferentes. Mais uma vez, lembrando, olha lá, tem que avaliar. Se eu tiver uma plataforma de força, ele dá resultados. Então, tá aí, né? Para 0,6, você teve um equilíbrio contralateral mais eficiente, mas o tempo de contato foi menor, com 20 segundos.
É claro, é de se esperar. Menor altura, menor tempo de rechaço, porque a absorção é mais fácil. A produção de força para absorver é menor. Então, a taxa de desenvolvimento de força é muito maior. Aqui é só um detalhe importante, fortalecendo, estamos acabando, 2 minutinhos, é só um detalhe importante, fortalecendo aquilo que eu disse no início. Mesmo nas modalidades que a potência muscular, a força explosiva é fundamental, é muito importante uma base de força máxima. Fica mais eficiente ao longo do planejamento a base da força máxima, mesmo para atletas que solicitam como especificidade a força explosiva. Isso é bem interessante. E mesmo no período de força explosiva, é interessante sim algumas sessões de força máxima. Porque a força máxima, se não estimulada, principalmente a partir da 4ª, 5ª semana, ela começa a sofrer destreinamento, mesmo em atletas de alto rendimento. E aí a gente fala da força de resistência, capacidade de prolongar esforços, modalidades de endurance, é bem interessante treinar. E quando se fala da força de resistência, se tem um método eficiente, porque pelo modelo da seção desenvolve resistência local e resistência geral, cardiovascular respiratória, é o modelo de circuito. Então, quando for inerente a modalidades de endurance, desenvolver a força de resistência, mais tempo de contração, menos peso, pausas breves, porque eu quero treinar em cima de fadiga, para aumentar a resistência à fadiga, esses considerados modelos em circuito são bastante eficientes. Pessoal, finalizando, eu gosto muito dentre os vários modelos de periodização do treinamento, para o treinamento da força, eu me dou muito bem com as cargas concentradas no modelo do bloco do Verkhoshansky. Eu conheci o Verkhoshansky, fiz uma certa amizade com ele lá nos anos 90, trocamos muita ideia, ele me presenteou com um livro dele, que eu nunca li, porque está em russo, não sei russo, mas também descontei, dei um livro meu para ele, que ele não morreu sem ler, porque estava em português. Mas assim fizemos um contato muito legal lá nos anos 90, e aí eu explorei bastante, na época treinando atletas de luta, treinando atletas de skate e atletas de levantamento de peso. Eu usei bastante o modelo de carga concentrada do bloco, achei bastante eficiente. E às vezes, hoje em dia a gente discute muito periodização, o professor discutiu agora há pouco, mas às vezes você, para montar os planejamentos, você usa modelos híbridos. Eu não uso o modelo bloco, o modelo tradicional, que os caras chamam de linear. Eu uso um híbrido. De repente, no momento, para desenvolver a força, eu uso um bloco. Mas nem por isso que eu estou usando um modelo de característica tradicional, linear, no contexto geral das capacidades biomotoras. Eu tenho visto o modelo... Falar que não existe periodização, não tem como falar isso, eu não consigo entender. Agora, realmente, você não tem um gesso nos modelos de periodização. Eu vejo isso como modelos híbridos, ajustando pelos calendários competitivos atuais, que são difíceis de serem interpretados. Pessoal, espero que a gente tenha conversado e ajustado um pouquinho, somado um pouquinho a tudo que vem sendo falado, tenho acompanhado algumas aqui. Espero que eu tenha, dentro da minha área do treinamento de força, colaborado um pouco. Aí sou eu e minha esposa quando eu era realmente forte. Né? Isso aí eu pratico a minha vida inteira. Grande abraço, professores. Estou vendo aqui Alex, estou vendo Pandeló, demais professores, todo mundo que está ouvindo. Pandeló, obrigado pela participação. Grande professor Gilmar. Eu que agradeço o senhor aí. Obrigado. O professor Gilmar está em férias, em Juqueí, litoral norte de São Paulo. Direto da praia de Juqueí. Interrompeu lá as férias para poder contribuir aqui com a gente. Muito obrigado mesmo, professor. Foi muito bacana. Agora de tarde, agora um almocinho, um peixinho. E aí de tarde, como o senhor está de férias na praia, está liberado uma cervejinha aí. Não, é um surfzinho. Surfzinho, tá bom. Boa. Um grande abraço, obrigado pela apresentação, professor, foi muito boa. Obrigado mesmo. Obrigado e abraços para todo mundo.